Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. As férias coletivas são concedidas independentemente dos períodos aquisitivos terem sido completados ou não. Mas você conhece as regras básicas determinadas pela lei para isso? Confira os detalhes na matéria. As férias coletivas são aquelas concedidas por conveniência da empresa a todos os empregados ou a determinados setores. É quando a produção é interrompida ou diminuída a níveis que tornam desnecessária a presença de grande parte dos trabalhadores. Qualquer empregador pode adotar. É ele que estipula, estabelece essas férias coletivas, se for do interesse da empresa. Há 7 anos, essa agência de publicidade de Cuiabá adota as férias coletivas na empresa. No começo, optou por paralisar todos os setores ao mesmo tempo, mas depois preferiu separar por grupos. Hoje a gente dividiu, em setembro, outubro a gente já pede para os líderes, cada um escolher metade da equipe para sair em 15 dias pegando o Natal e a outra metade da equipe para sair 15 dias pegando o Ano Novo. E aí eles fazem as escolhas e a gente divide a equipe. Então a gente não para a empresa, mas para 50% da empresa por 30 dias. As férias coletivas podem ser concedidas aos funcionários, independente de terem completados ou não os respectivos períodos aquisitivos, sendo necessário, no entanto, a comunicação com antecedência mínima de 15 dias à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Ela não precisa ser os 30 dias corridos, podendo ser dividida em até 2 períodos, mas é necessário obedecer a um tempo mínimo de gozo. O que a lei determina é que o empregador não pode conceder no prazo inferior a 10 dias. A maior vantagem das férias coletivas é o período em que elas são concedidas. Na maioria das vezes, é no final do ano, uma oportunidade para passar as datas festivas com os familiares. As coletivas proporcionam que eu possa viajar com minha família. E as comuns não, porque eu tiro nesse período e nem sempre coincide com a minha família estar tirando esse período. Mas nem todos desfrutam bem desse período, que é decidido pela empresa. Como o Tom, que ao vencer um prêmio de publicidade, ganhou uma viagem que tem data restrita para usar. No meu caso, eu ganhei os prêmios ano passado e a premiação geralmente é uma passagem, um pacote turístico, só que é para o meio do ano, é baixa temporada, então nesse caso atrapalha. E no quadro direto de Brasília de hoje, você vai conhecer o caso de uma camareira contratada no Brasil para prestar serviços em um navio de bandeira portuguesa. Ela ganhou o direito de ter as verbas rescisórias calculadas pela CLT. Cerca de 4.000 pessoas prestam serviços para empresas brasileiras de cruzeiros marítimos, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando se trata da lei que protege esses trabalhadores, é preciso estar atento. As leis trabalhistas geralmente são aplicadas em 3 circunstâncias distintas. A primeira, quando o trabalhador é contratado no Brasil para prestar serviço no exterior. A segunda, quando o trabalhador inicia a execução no Brasil e continua em outro país. E a terceira, quando o brasileiro é contratado fora do país por empresa estrangeira para trabalhar no exterior. Nos 2 primeiros casos, o trabalhador contratado no Brasil para trabalhar no estrangeiro e aquele que iniciou o trabalho no Brasil e continuou o trabalho no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira como regra geral nas questões trabalhistas. Naquele empregado brasileiro, mas que foi contratado diretamente no estrangeiro, aplica-se a lei do país estrangeiro onde ele exerceu o trabalho dele. Mas não foi o caso de uma camareira contratada no Brasil para prestar serviço em um navio de bandeira portuguesa. Ela precisou entrar na justiça para que as verbas rescisórias fossem calculadas pela CLT. A empresa portuguesa se defendeu com base na lei da bandeira, que determina a aplicação da legislação do país de origem da embarcação. O Tribunal Regional do Paraná aceitou o pedido da trabalhadora, pelo fato da lei da bandeira não se aplicar quando o prestador e o tomador de serviços são de países diferentes, que foi o caso da camareira. Dessa forma, a trabalhadora ganhou o direito de ter as verbas rescisórias calculadas pela CLT. Apesar de ter o contratante relações jurídicas com o direito brasileiro, a prestação foi feita parcialmente no Brasil. Daí a gente volta àquele caso de que, quando é contratado empregado brasileiro
exerce um período de trabalho no Brasil e outro período de trabalho no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira, mas mais favorável. No próximo bloco, a gente conversa com a consultora de finanças pessoais, Jaqueline Metzner. Ela fala sobre os riscos do consumismo na infância. Não saia daí, que a gente volta já. Na hora da rescisão do contrato, empregador e empregado nem sempre estão do mesmo lado, mas no acerto precisam pôr à mesa todos os detalhes do contrato de trabalho e como ele foi cumprido. Este é o melhor momento para resolver as pendências. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A partir de que idade deve-se conversar sobre finanças com os filhos? Como alertá-los para os riscos do consumismo? Deve-se dar mesada? Estas e outras dúvidas são assunto da nossa conversa agora com a consultora de finanças pessoais e gerente regional do Sicredi, Jaqueline Metzner. Jaqueline, obrigada pela sua presença aqui. Primeira pergunta é essa que eu fiz agora, né? Com que idade que a gente deve começar a introduzir, a conversar com os nossos filhos sobre a necessidade de cuidar do dinheiro? Quanto mais cedo você começa, melhor para a criança. A partir do momento que ela começa a ter um entendimento de como funcionam as coisas, a noção de dinheiro, então 4, 5 anos, a gente já começa a introduzir alguns conceitos com relação a eu vou sair com a criança, vou comprar, a dar o dinheirinho para ela mesma pagar, a receber o troco, a conferir. Então, a partir do momento que ela começa a entender os números, a olhar os números, a gente já começa a conversar com eles, também para que eles possam valorizar o que eles estão tendo e que eles saibam também que dinheiro é finito e a gente precisa sempre fazer escolhas. Você falou que dinheiro é finito e já várias vezes eu ouvi mães falarem, os meus já falaram comigo, quando você fala para eles assim, mas não tenho dinheiro, né? Acabou o dinheiro, eles pedem para comprar alguma coisa e eles falam assim, pega naquela maquininha, né? Se referindo ao caixa eletrônico, né? Como lidar com essas situações? Aí é até importante a gente entrar no mundo deles, porque hoje a maioria das crianças, elas são muito interligadas, jogos, computador, tablet. E lá nos joguinhos deles, eles têm as vidas, né? Eles têm que conquistar as coisas para ter as vidas. Pra passar de fase, Para passar de fase. Então, assim, a gente trabalha o conceito do dinheiro dentro do mundo deles. Ou seja, eu tenho meu cartão, eu vou pegar dinheiro, vou fazer compras com ele. Mas primeiro eu preciso alimentar ele. Então, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, aí eu vou alimentar o meu cartão para eu poder usar para eu comprar o que eu preciso. E esse trabalho que eu tenho que fazer antes, né, para poder ter o dinheiro disponível lá na minha conta corrente, sacar no caixa eletrônico, também tem que se tomar cuidado, né, Jaqueline, sobre essa questão assim, eu estou trabalhando, papai trabalha, mamãe trabalha para comprar coisas, né, e aí dá-se a impressão de que quanto mais o tempo o pai e a mãe passam fora, mais coisas tem que se comprar em casa. Esse é o grande risco do consumo que não é consciente. E também é uma questão de educação financeira. Às vezes a gente usa isso para minimizar a nossa culpa de ficar menos tempo com as crianças. E a gente acaba trocando o nosso tempo por coisas. O ideal é que você trabalhe com o seu filho, que você está indo trabalhar para fazer uma coisa importante, independente do serviço que vai fazer, desde um faxineiro, um servidor, um empresário, ele está indo trabalhar para contribuir com a sociedade, para a sociedade ser melhor. Em troca disso, ele ganha um meio de ter uma vida melhor, que é o dinheiro que vai comprar coisas, vai pagar as contas da casa, vai dar direito a fazer uma viagem, a construir alguma coisa melhor, a cuidar do futuro da criança, a ter o seu estudo, a pagar a sua faculdade. Então você troca aquela questão de eu estou trabalhando para ganhar dinheiro para comprar coisas, eu estou trabalhando para dar a minha contribuição para o mundo ficar melhor e com isso eu também tenho dinheiro para conquistar os meus sonhos.
Jaqueline, e essas crianças que ficam em casa, né, enquanto os pais estão nesse movimento de fazer a sociedade melhor, elas são bombardeadas pela televisão, pelas propagandas. Como evitar ou alertá-las para esse consumismo? No momento que você transfere uma parte dessa responsabilidade de cuidar do dinheiro para a criança, ela começa a ter ciência disso. Por exemplo, a criança, quando ela está aí nos 5, 6 anos, ela começa na idade: mãe, eu quero, pai, eu quero. Mãe, eu quero pipoquinha, eu quero sorvetinho, eu quero lanchinho. E toda hora você tem que dizer isso sim, isso não. Nessa idade é importante você trabalhar com ela receber o dinheirinho e fazer as escolhas por ela. Por exemplo, digamos que nesses extras você gaste R$10 por semana com a criança. Dá os R$10 para ela e ela vai começar a usar. Na primeira, na segunda semana, ela vai usar tudo no primeiro dia. É natural isso. Só que é um momento de aprendizado. E nesse momento jamais você pode pegar e repor esse dinheiro. A partir daí ela vai querer só, olha, agora só no outro domingo que você vai ganhar seu dinheirinho. Então você pega o que seria uma mesada, transforma numa semanada, porque a criança ainda é pequenininha, ou se ela for menorzinha ainda, se ela não tiver ainda noção, transforma no dia. Hoje, nesse passeio, você vai ganhar X reais para gastar no passeio. E aí ela vai... Quando ela disser, mãe, eu quero um picolé. Tá, o picolé custa quanto? R$2, você tem 10. Ó, você já vai sobrar 8. Você vai ter outras coisas para comprar. Ah, mãe, eu quero comprar aquele lanche que custa os R$10 inteiro, custa 15. Não, você não tem dinheiro. Então você começa a trabalhar aí o conceito da escolha. Porque aí ela valoriza e aí ela começa a aprender. Primeiro com pequenas coisas e depois com coisas maiores. Porque quando ela vai crescendo, ela vai vendo que ela não precisa consumir tudo. Digamos, a criança ganha 10, 15 reais por semana e ela quer comprar uma coisa maior. Ela começa, numa semana ela usa o dinheiro, outra semana ela guarda. Porque com isso ela vai guardando para comprar uma coisa maior. E a partir da primeira coisa que ela consegue, que a primeira não pode ser um valor muito grande para não desestimular, porque ela é pequenininha, ela não tem muita noção de tempo. Você fala pequenininha, e que idade? Essa mesada dividida, parcelada por semanas, a partir de que idade? Assim, com 4, 5 anos você já começa a dar por passeio. Aí quando ela está chegando nos 6 anos, você já começa a dar por semana. Aí depois, quando ela atingir seus 8 anos, você começa a dar por mês. Então esse é um padrão. É claro que cada criança tem o seu tempo próprio. Tem crianças que vão antecipar, tem crianças que vão postergar um pouquinho, mas também depende muito de nós, pais, termos essa disciplina de acompanhar. E não cair na tentação de dar semanada e a criança pede e você dá com o teu dinheiro. Se você deu a semanada para aquelas situações estão inclusas. Se gastou com outra coisa, você vai ter que segurar o teu coração, deixar a criança passar por aquela privação naquele momento, porque na outra semana ela vai cuidar melhor do seu dinheiro. Isso é educação, né, Jaqueline? Não tem nas escolas ainda, né? Algumas já começam a se destacar com educação financeira, mas em regra a gente não tem isso nas escolas. Então é a família mesmo, é segurando o coração, como você disse, e ensinando, né? Nós temos poucas escolas hoje que trabalham com esse conceito de educação financeira, desde juntar o dinheiro e ir no mercado fazer compras, que elas começam a fazer escolhas também entre o saudável, o caro. Nem tudo que é barato é saudável, nem tudo que é caro é saudável também. Então não é porque é caro que é bom, não é porque é barato porque é ruim. Então tem que começar a estudar e a comparar às vezes a marca, o benefício que tem, a olhar o todo. Porque a ideia aqui não é você cortar tudo, não é ir sempre por um lado e nem por outro. Até a gente usa a palavra oniomaníaco para quem gasta demais e o avarento para quem cuida demais. A ideia aqui sempre é o equilíbrio. E nesse equilíbrio buscar o que vai ser melhor para a saúde e vai ser melhor para o bolso também. E uma criança que aprenda a lidar, a ter esse equilíbrio, é um adulto que tem mais chance de não ter essas dificuldades no futuro, não é isso? É um adulto que vai ser mais feliz. Por quê? Não é que o dinheiro traga felicidade, mas a falta de dinheiro gera sofrimento. No momento que você começa
a gastar demais desde criança, você cria uma ansiedade por ter as coisas e às vezes aquilo não vai gerar uma criança feliz, um adulto feliz. Às vezes a criança ela se sente muito mais feliz com brincar com o pai ou a mãe. Até ontem estava vendo o arco-íris com o meu filho. E se quanto tempo eu não parava para ver um arco-íris? Quanto custa você parar para ver um arco-íris? É uma coisa de graça. E às vezes a criança valoriza muito mais aquele momento do que o momento de ir para um cinema que vai ter um custo financeiro. É claro que você não vai deixar de ir no cinema, mas você vai começar a ter um equilíbrio nisso. Vai ter momentos que você vai ter passeios gratuitos, vai ter momentos que você vai ter passeios caros. Então, buscando você trabalhar tudo isso em conjunto, a criança vai ficar mais feliz, o relacionamento vai ser fortalecido, você vai se tirar momentos para ficar com o teu filho. Jaqueline, muito obrigada por todos esses ensinamentos, aí, essas lições para a gente. Jaqueline Metzner, consultora de finanças pessoais, muito obrigada. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento. Está lá na página do TRT, na internet, clique no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.